nenhum momento eu me coloquei contra o trabalhador. Gente, que cara de pau. Picão, economista com diploma da Unicu. E o Léo Picon, gente, conhece? Conhecem? Se não conhecem, que bom, hein? Que felicidade, gente. Nós já falamos sobre a escala 6x1 aqui. E agora, ainda nesse assunto, tem um influenciador específico que tem feito muito burburinho nas redes sociais, porque ele é contra o fim da escala 6x1. Por quê, gente? Assim, ninguém tá conseguindo entender, porque uma pessoa que nunca trabalhou CLT pra começar, né? Uma pessoa que é Herdeira, né? herdeiro. Então já entra assim, tipo, o que você tá E se será que a metendo? sociedade precisava da opinião do Léo Picon? Será? Porque ele tá insistindo, né, gente? Aparentemente saiu pela culatra, porque ele tanto reclamou que virou contra ele, porque começaram a aparecer o quê? Denúncias, Confusões, processo trabalhista. Ou seja, às vezes, quando você não tem nada legal pra dizer, gente, é melhor ficar calado. Mas não foi o que ele escolheu. Ele escolheu falar. A treta começou na noite de domingo, quando Léo Picon postou um texto no X antigo. Eu não aguento que o X é sempre O X, antigo Twitter. antigo Twitter. Postou o seguinte: essa PEC com o fim da escala 6x1 me parece uma cortina de fumaça pra algo, porque não é possível. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa no fim se tornam piores para a população e também diminuiria investimentos privados no país. Disse sem apresentar nenhum estudo que comprovasse sua análise. Gente, mas Léo Picon agora foi de colírio da Capricho pra economista? Não tô entendendo isso. O que Léo Picon tem a ver? Da onde que Por veio quê? isso? Gente, é difícil demais pra entender uma coisa dessa. Não, eu amo que a reportagem falou fonte, não foi preciso. Fonte, a fonte do Léo Picon. Não há Porque não é preciso fonte. fonte dos desejos. Ele postou esse tweet no domingo, ele tomou um balança-caixão, ele apagou o tweet e depois, no dia seguinte, ele foi lá e repostou. De novo, voltou. Esse daqui que Arrependeu, depois ele falou, não, eu quero falar assim, voltou, postou de novo. Ele pegou, foi lá, olha só, esse aqui foi o texto. Olha o tamanho do texto, gente. Ah lá, nem vou ler. Olha Não, o tamanho do Não texto. tem nada interessante que a gente precisa ler, tá? Olha o tamanho do texto. Chat GPT. E tem umas coisas que ele fala que não faz sentido. Olha isso aqui, gente. Nos próximos 5 anos, a automação, inteligência artificial e robôs tomarão conta de diversos postos de trabalho. A renda básica universal se tornará uma realidade. O trabalho dignifica o homem e é sobre servir. Oi? Temos que servir. Estamos apenas no início da corrida espacial. Gente, mas essa pessoa tá sobre substâncias. Tá supostamente sobre substâncias. O que é isso? O que a gente tá falando? Como que a gente foi parar na corrida espacial falando de escala 6x1? Eu sou robô do Elon Musk. Cadê? Bota aí o vídeo dos robôs do Bolsonaro. Ele é robô do Elon Musk. O Léo Picon tá assim, ó, gente, ó. Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Ai, Esse aqui é gente, o que próprio vergonha. Bolsonaro, a cara dele, né? Ai, gente, que época, Eu né? sou o robô do Elon Musk. Ai, e ele pegou e postou mais uma coisa. Ele complementou o pensamento dele com outra postagem. Gente, Léo Picon, currículo de Léo Picon, colírio da Capricho. Olha, ele postou essa também que viralizou. O empresário e o trabalhador são explorados. O empresário é explorado, mas é só no Brasil uma coisa dessa, gente. Como pode isso? Achar que nessa situação o coitado é o pobrezinho do empresário que submete os funcionários a uma condição abaixo da humanidade, sem dignidade humana. Não, e olha as respostas das pessoas pro tweet dele. Assinada a Lei Áurea. Ih, vai amigo Ai, vai empresário. atrapalhar o empresário. Não tem como empreender no Brasil porque não pode nem ter escravo mais. Ai, gente, eu não Tá aguento. muito difícil empreender no Brasil. Mas aí ele fez essas postagens, o textão dele a gente não vai ler porque é meio que demais. Acho que a gente não precisa ler aquele texto dele, né? Mas aí começou a gerar um burburinho na internet e as pessoas fizeram uma grande pergunta, que é a seguinte: quem é Léo Picon? Começa que não é quem é Léo Picon. Quem é o irmão de Jade Picon, que causou ao defender a escala 6x1. Quem é ela? Quem é ele? Não Ai, sabemos. Será que a gente gente. quer saber quem é ele? Quem é Léo Picon? O influenciador ganhou fama como colírio capricho nos anos 2010, quando ainda era adolescente. Ele começou a aparecer em propagandas aos 5 anos. De certa forma, foi ele quem impulsionou a carreira da irmã da Jade, que aparecia em seu canal no YouTube quando ainda era criança. Foi só quando Jade entrou no BBB 22 que ele passou a ser chamado de irmão da Jade. Até então era mais comum o contrário acontecer.
acontecer. Ai, gente, ele foi de Colírio Capricho para Irmão da irmão Jade. de Jade Picon Eu para nem sabia. robô do Elon Musk. Eu nem sabia que ele era youtuber. Ele é youtuber? Ah, tá falando aí que ele impulsionou a carreira da irmã que aparecia em seu Não, canal mas eu do acho que YouTube. ele é ex-youtuber, né? Ex-colírio e ex-youtuber. Tem mais um pouquinho do currículo dele ali. O que mais que ele fez? Ai, que mais que ele Olha, fez? na TV participou da 5ª temporada do De Férias com Olha ex-celebs. Realmente. No entanto, por apenas 2 episódios. Realmente, um currículo de dar inveja a qualquer economista. Olha, criou uma marca de roupa aos 15 anos, a Just Approve. Além disso, é dono de uma hamburgueria, uma produtora e um bar em São Paulo. Será que ele tá lá, gente, todo dia? E tem gente aqui no chat falando que se ele era colírio de ácido. Eu não lembro dos colírios, assim, ele não era um colírio famoso, não. Quem aí Não, acompanhou? tinha muito colírio. Mas tinha uns que eram mais famosos. Acho que Eram 3. O Federico De Vita era famoso. Eram 3 principais. O Eduardo Surita, Kaique Nogueira e Federico De Vito. Uai, então o Léo Picon não era nem dos principais, Não, só tinha 3 principais. E aí, né, gente, depois desse bafafá dos Ele tweets não para. dele, ele foi até onde fazer um pronunciamento? Aonde que ele foi? Na Jovem Pan. No Pânico na Jovem Pan. Pânico na Jovem Pan. É, que não é esse o nome agora? É só na Jovem pânico. Pan. É só pânico, eu acho. Gente. Fala, Léo Picon. Fala, colírio. Comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo o país por pura demagogia nesses últimos anos. E eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E foi muito o que eu senti quando eu escrevi esse texto. Mas você não tá virando contra o povo, né? Você está defendendo empresário e sendo contra o povo. É, ele tá virando o povo contra ele. É, o povo. o povo contra ele. Que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas. E a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. E as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês. Ai, Gente, tadinho. E desde quando, o que me impressiona é, desde quando a opinião do Léo Picon sobre a economia do país importa? Ai, gente, e eu não aguento esse discurso de... Ai, coitadinho do empresário. Nossa, tadinho do empresário que tem que pagar mais de um salário mínimo pro funcionário. Tem que pagar hora extra. Gente, como que pode isso? Assim, tudo bem que eu entendo que ele viralizou porque ele é irmão da Jade Picon, mas o que interessa ao Brasil é a opinião de Léo Picon, o texto dele do chat GPT lá que acaba com a... Como é que é? Com a exploração espacial. Corrida espacial. Corrida espacial. Tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário. São pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, pô, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga raia, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes. Teria que ser ajustado. Gente, mas o que tá falando? Olha, o Broberson falou no nosso chat, eu fazendo seminário. Parece mesmo quando o aluno vai apresentar o seminário e não se preparou e começa a ter que Parece que ele não improvisar. sabe o que vai sair a próxima palavra. Ele não sabe ainda Eu qual acho vai ser a que próxima ele palavra. se surpreende com o que ele mesmo tá falando. É, tipo assim, olha só, né? Eu montei uma frase. Olha, Lizzie, Picão, economista com diploma da Unicu. Tassiano, às vezes o motivo dele estar surtando é que ele não vai poder esgotar tantos funcionários dele, porque pelo jeito, nem aparecer nesses lugares ele deve. Então os funcionários que se lasquem. Então, vamos chegar no ponto dos funcionários, tá? Vamos chegar lá. O que mais que ele A gente tem falou? que ver esse vídeo. Vê mais uns pedaços. Que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, pô, é uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar. Sofre Ele tá lendo isso? Com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque pessoas tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de, pô, ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz, através das minhas próprias redes, e quero falar, eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim. Ele vem sentindo que as pessoas acham ele uma pessoa vazia. Mas não pareceu que ele tava lendo esse Parece. negócio? Será que ele tá lendo isso? Mas escrevendo ficou assim? Uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar o que não é popularmente. E aí, eu entendo, eu escrevi isso, quando eu apaguei, eu falei, pô, não vou me comprometer com o assunto. E aí eu vi o linchamento que eu passei a passar, eu falei, pô, então eu vou escrever porque é a minha opinião. E eu não tenho apego a opiniões. Eu acho que qualquer discussão é válida. Eu não tenho apego a opiniões. O que é a teoria da espiral do silêncio? Existe isso, gente? E o espaço público tem que estar para isso. Mas eu sinto nessa oportunidade de falar com a audiência do Pânico, que é uma audiência totalmente diferente da minha, o quanto os políticos estão dividindo o povo, virando povo contra povo, é patrão contra CLT, é preto contra branco, é
homem contra mulher, todas as divisões históricas que ocorrem nessa democracia para perpetuarem no poder e associarem as próprias causas. E eu falei, pô, quando chegou o convite para aparecer aqui no programa e falar sobre isso, eu falei, puta, olha onde o meu tweet da tarde de domingo me levou. No pânico. No pânico! No pânico. No pânico! Realmente. Realmente, onde estamos indo parar, gente? Opinião política de um ex-colírio da Capricho, que nunca trabalhou CLT, falando que tem que acabar o esquema 6x1, sendo dada em qual plataforma? No Pânico. E a questão da corrida espacial, será que ele irritou também os terraplanistas? Porque talvez ele tenha irritado outros grupos que ele não tá nem sabendo. Elisama falou, trabalho em multinacional e na Europa é de praxe trabalhar só de segunda a sexta das 9 às 17. E muitos países ainda tem Short Friday ou trabalham só até quinta mesmo. Enfim, gente, ele falou isso e aí desenterraram um vídeo do Brino, que é youtuber, né? Inclusive, que tá aqui no YouTube assim Muita como gente a gente. até pediu collab. Tá O aí. Brino aparentemente já trabalhou com o Léo Picon. Como que pode isso? Eu não sabia o que ele fez. E ele tinha feito um vídeo antes de sair esse vídeo do Léo Picon, que ele falava sobre a experiência dele não muito agradável de ter trabalhado com o Léo Picon. Ou seja, desenterraram um vídeo do Brino enquanto o Léo Picon estava no Pânico na Jovem Pan. Dando uma entrevista super séria sobre economia, né? Um ex-colírio. Sendo sincero agora, sendo sincero. Na época que eu trabalhava com ele, tu não tinha um pouco de ódio, não? Odiava. Você recebia quanto? Acho que era 1.200. Eu lembro que você recebia bem Meu pouquinho, Deus. né, velho? Era pouco pra ele, né? Pra ver a pica dele. Pra ver a pica. Não, é Pra pior, postar ele pica. acordava pelado. E eu no sofá. E ele saía pelado. Isso aí, sério? se eu fosse uma pessoa que quisesse acabar com a vida dele, eu podia denunciar no Ministério do Trabalho, eu acho. Caralho, mano. Porque ver o pinto do patrão não tá no escopo. Não tá. É isso aí. Como é que pode? O Léo Picon tinha que colocar isso. Além de achar que eu acho que tem que manter a escala 6x1, tem que permitir que o patrão ande pelado também na frente dos funcionários. Já emenda tudo, aproveita que já tá no pânico, né? E já solta tudo logo. Como é que pode isso? Joana, meu irmão é dono de comércio no Brasil e ainda bem que ele entende e é a favor do fim do 6x1. Porque antes ele também foi CLT. Esses ricos nunca vão entender. E Rosane, eu achava que ele era burro, mas depois que abriu a boca eu tive certeza. Aspiral, opiniões. Eu acho que ele tinha que aproveitar mais a espiral do silêncio, sabe? E esse caso com o Brino, gente, virou até matéria de jornal, tá? E assim, na verdade, o Léo Picon, ele perdeu a oportunidade de se calar, porque foi daí pra pior, porque foram aparecendo várias outras coisas em cima dele que meio que explicam, eu acho que de certa forma, a revolta do Léo Picon, porque a gente vai percebendo que as pessoas que são contra, né, esse mínimo de dignidade pro trabalhador, às vezes tem rabo preso com alguma coisa. É melhor aproveitar a espiral do silêncio. Tem gente que está se beneficiando disso e o Léo Picon aparentemente parece ter sido uma dessas pessoas. Então a gente começa a entender, então por isso que uma pessoa que é currículo ex-colírio da Capricho tá falando sobre um assunto desse. Porque vai cair pra ele também ele não poder ter um funcionário que seja 6x1 e pagando pouco e não permitindo que essa pessoa tenha um mínimo de dignidade, de lazer, de descanso, né? Inclusive exibindo o seu pênis. Olha, ex-funcionário de Léo Picon revela perrengues e expõe desconfortos em live, acordando. Gente, como que pode se virar matéria também, né? Picon ganhou destaque por se posicionar contra a PEC que pede o fim da escala 6x1. E aí o Brino virou matéria de jornal. Brino afirmou que odiava trabalhar com Picon. Gente, eu não aguento o currículo. A primeira coisa, empresário e irmão da influenciadora Jade Picon. Irmão de Jade Picon. Na verdade, a frase já começar assim, né? Irmão de Jade Picon, vírgula. Léo Picon, vírgula. Foi alvo de novas críticas após uma revelação feita pelo seu ex-funcionário Bruno Moreira, o Brino. Inacreditável. Mas enfim, o Brino, inclusive, já até fez um tweet recentemente falando sobre a questão da escala 6x1, cadê? Ele se posicionou contrário, inclusive, ao seu ex-chefe, Léo Picon, né? Que exibia o pênis durante o expediente de trabalho. Exibia o pênis no horário de trabalho. Trabalho desde os 13 anos e sempre foi nesse modelo escala 6x1. É uma merda você saber que não tem um dia que pode ir num cinema, num parque, comer um churros, passear com seu cachorro, domingo você tá tão morto de jogar das traças, igual aquele cocô do Cocoricó. Fim da escala 6x1. Fim da escala 6x1. E aí chegou ao ponto, gente, da própria Jade, que é a irmã de Léo Picon, né? Cuja profissão é ser irmão da Jade, teve que vir à tona se pronunciar sobre as coisas que o irmão tinha falado. Pra se desvincular do próprio irmão. Jade Picon se posiciona a favor do fim da escala 6x1. Eu aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso. Não parece que ela vai falar do Setembro Amarelo? Se tivesse mais claro, ia parecer que ela ia falar do Setembro Amarelo. Aí depois chega Novembro Amarelo. Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar algo? Não. Então eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos meus
zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tenha uma vida mais equilibrada. E, cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas estou aqui pra mostrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Ela falou de lugar de fala, não sei se você aplica muito bem lugar de fala nessa questão, mas pelo menos ela falou que ela é contra a escala 6x1 do jeito dela, né? Tô falando esse mês, olha, setembro, que loucura, hein? Olha, Léo Picon se pronuncia e diz que nunca falou que era a favor da escala 6x1. Em nenhum momento eu me coloquei contra o trabalhador. Ai, tadinho. Que barra! Em nenhum momento eu falei que sou a favor da escala 6x1. Gente, como que a pessoa tem a cara de pau? Ele solta aquelas frases todas quando começa a discussão do fim da escala 6x1. Aí ele faz todo aquele desabafo. Que coitado do empresário. Aí ele vai no pânico da Jovem Pan pra reiterar, pra reafirmar o que ele tá falando. Começa que ele postou, levou o rajadão, apagou, repostou, foi no pânico, e aí agora ele volta atrás. Estão distorcendo o que eu tô falando. Não foi isso que eu quis dizer. Como assim eu sou a favor do fim da 6x1? Ah, gente, agora sustenta também, né? Sendo atacado nas redes sociais por ter dado uma opinião, e as notícias também contribuem para isso, porque eu escrevi um texto extremamente longo falando sobre a viabilidade da PEC diante da minha opinião, da minha análise. Em nenhum momento eu me coloquei contra o trabalhador. Gente, que cara de pau! Em nenhum momento eu me coloquei contra qualquer tipo de trabalhador. Eu falei desde o início que os políticos viram o povo como... E olha que curioso, ele tá de branco. É mesmo, né? Ele tá de branco. Gente, esse negócio de vestir branco é sempre de branco. Como é que pode? E se vocês lerem e ouvirem tudo o que eu falei sobre esse assunto, tá tudo extremamente claro. E começaram a sair diversas notícias e descontextualização de coisas, começaram a investigar a minha vida e começaram a soltar tudo que viam e tudo que saía. Ao investigar a minha vida, começaram a mexer em tudo. Buscaram processos na justiça, buscaram tudo, começaram a achar uma série de coisas, começaram a colocar títulos e, começaram a mexer com a minha família. E em nenhum momento eu me coloquei contra ninguém. Não, apesar imagina. de muitas manchetes colocarem que eu sou contra a escala 6, porque eu sou a favor da escala 6x1. Em nenhum momento eu falei isso. Como que a pessoa tem coragem de falar que em nenhum momento falou isso, sendo que sai a proposta da PEC, né? Aí ele faz um texto falando que estão colocando o empresário contra o trabalhador e que coitado do empresário, né? Que os dois são explorados. Faz um texto enorme. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vai dar entrevista falando sobre isso e agora quer fingir. Você fez o texto por quê, então? Ele chegou até na Lua. Chegou até na corrida espacial. Qual foi o intuito, então, do texto naquele momento específico? Qual foi o intuito? O que está escrito na PEC não é viável. E eu entendo a transmutação disso em notícias, mas isso começou a acarretar em coisas pesadas. Ameaças de morte, xingamentos a pessoas próximas a mim. E aí chegou num ponto que eu tive que vir aqui pedir encarecidamente, não para que parem de me xingar ou qualquer coisa assim, isso é aberto, mas que vocês leiam o que eu escrevi no Twitter, o que eu falei no programa Pânico, e entendam o que eu disse, não o que... O que eu falei no programa Pânico. Estão dizendo o que eu disse. São coisas bem diferentes. Depois tiveram cortes teve a fala do Brino, que descontextualizaram, pegaram o Brino e colocaram nesse contexto, ele falando coisas que não eram verdade, em tom de brincadeira, e colocando isso como se fosse verdade. Aí ele, de acordo com o Léo Picon, que o Brino falou não era verdade. De acordo com o Léo Picon. Mas aí, gente, olha só que a situação vai piorando. Você acha que não pode piorar? Foi piorando. A favor da escala 6x1, Léo Picon é processado por não assinar carteira de funcionária. E olha só, gente, o negócio ainda que pegou... É que essa aqui, ó, a profissional afirma no processo que nunca teve o vínculo de trabalho reconhecido e que trabalhava todos os dias da semana de 5 à meia-noite e 45. É
exceto quinta-feira, que era a sua folga, ou seja, na escala 6x1. Ou seja, não era nem justificável que a pessoa estava trabalhando num esquema de prestação de serviço, né? É. Ela tinha um horário fixo de trabalho. Ela tinha um trabalho tipificado como um trabalho de CLT, só que não tinha CLT assinada. Com exigência de horário e tudo mais. Não se encaixa se fosse simplesmente uma prestação de serviço. Mas, piora. Olha, a ex-funcionária revelou que não tinha um salário fixo. Recebia apenas o valor das entregas, ou seja, R$5 por entrega. E em seguida assumiu a função de gerente de operações, onde trabalhava de quinta-feira a domingo, das 16h30 às 3, recebendo o valor de R$120 a diária. Tá bom pra vocês? Mas aí o Léo Picon, né, a defesa dele, falou que ele não faz parte do quadro de sócios dessa empresa, que é de Recife, onde a ex-funcionária trabalhou. Ele falou que ele só emprestou dinheiro para um amigo abrir o empreendimento em questão. Segundo o irmão da ex-BBB, Jade Picon. O irmão da ex-BBB e ex-colírio. Jade Picon, a quantia emprestada foi de R$288 mil e mais ou menos isso, e que sua amizade com seu amigo foi abalada após o mesmo lhe dar um calor. Olha, mas olha aqui, muito importante, porque a justiça vê de outra forma. Mesmo com esse argumento, a juíza não aceitou as desculpas e decidiu que o Léo é sim sócio. E também réu no processo trabalhista. Ou seja, gente, quando as pessoas começam a ficar muito revoltadas com coisas que beneficiam o trabalhador, é de se desconfiar. Por que você tá incomodado com benefícios ao trabalhador? E não é só isso que o Léo Picon também fez em questão, assim, de querer que o povo brasileiro sofra. Porque no meio de toda essa confusão, gente, ele ainda lançou uma música. Ainda aproveitou o timing pra lançar uma música, gente. Que a gente não vai poder tocar, porque só falta o nosso vídeo cair por conta de direito autoral do Léo Picon. Mas a gente vai botar só um trechinho, só quando começa a cantar. Mais um atentado. A gente precisava de mais um atentado? Olha só, ele postou esse clipe, né, aqui falando a verdade, aqui do ladinho, sem permitir comentários. E aí tá aqui, só pra vocês verem, só a pontinha da goiaba. A verdade censurada ainda, hein? O meu sonho, usando o que quero e não me importo com nada. Uma voz de um rouxinol, né, gente? Ou seja, mais uma coisa para o currículo de Léo Picon. O que vocês acham sobre isso?